Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um episódio, mais uma live dessa série especial sobre o livro dos Salmos. Estamos só. Já temos algumas pessoas com a gente. Quero aqui agradecer a presença. Eu quero só uma confirmação de vocês estão aí. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se estiver ouvindo bem, sinaliza aqui nos comentários para eu saber se está tudo ok. O som tá ok aí, gente? Mande só uma confirmaçãozinha pra gente aqui. Bom, muito bom. Então, quero aqui agradecer a presença aqui da irmã Renata Pereira. Quero agradecer a presença aqui da irmã Edna Cláudia, do irmão Felipe Rodrigues. Felipe, meu amigo, te abraço, meu filho. Irmão Adelson, nosso amigo. Rômulo, meu amigo, rapaz, que prazer, cara, você aqui na nossa live, cara. Muito obrigado pela sua presença, viu, Rômulo? Saudade de você, cara. Da época da escola aí pro resto da vida. Tá aqui conosco a irmã Emily. Meu cantor oficial, irmão José Felipe. Muito obrigado pela sua presença, filho. Isso é especial, viu? E ela, Manquenha Ferreira. Tá aqui a Amanda Radassa, tá a Camille Veras. Show. Então, gente, a gente vai já. Irmão Adelson, é o Rômulo Aquim. Isso aí. Homem é chefe, viu? Então, gente, vamos passar um pouquinho do horário que a gente teve que ajustar algumas coisas aqui. Mas segunda-feira é dia de live, viu? Segunda-feira estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá, gente. Como vocês já estão vendo aí, no título da live, a semana passada a gente iniciou uma série de lives sobre o livro dos Salmos. Essa série a gente vai discorrer sobre alguns capítulos, alguns salmos. Nós vamos estar comentando sobre alguns aqui no Instagram. E para você que quer acompanhar essa live e quer assistir ela novamente, ela vai estar disponível na quarta-feira na plataforma do YouTube. Ela vai subir, eu vou subir ela no Instagram, ela vai ficar salva no Instagram e na quarta-feira ela será lançada no YouTube. Na quarta-feira ela será lançada no YouTube, lá você pode assistir, ou também aqui no Instagram você pode compartilhar. Para você que não é inscrito no nosso canal, viu? Quero chamar sua atenção aqui agora para que você corra lá depois da live, quando terminar a live, primeira coisa que você vai fazer, você vai lá na bio, na bio, na página principal, você vai lá no link que tem fixado, você vai clicar,
você vai ser direcionado diretamente para a nossa página no YouTube. Lá você vai se inscrever e ativar as notificações. É vídeo semanal. Até segunda e quarta são os dias que a gente costumeiramente está postando os vídeos no canal. Hoje, talvez até suba algum vídeo hoje, ainda hoje, e quarta-feira esse vídeo dessa live será lançado lá. Ok? Tem mais gente aqui com a gente, tem mais pessoas aqui participando conosco. Tá aqui conosco aqui o Lucas, nosso amigo. Mão Ícaro Nascimento. Mão, o Ícaro é uma pessoa assim, que ele é uma pessoa muito de Deus. Vocês não têm noção, uma pessoa muito de Deus. Ele é um cara excepcional. Tá aqui a irmã Sandra participando com a gente aqui, lá do Campo Soninho, Teresina. Está conosco aqui. Mão Hudson, nosso amigo, está aqui com a gente. Participando. Muito bem. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar aqui. Já estamos há um bom tempo aqui. Já esperamos, já tem um bom número de pessoas. Isso aí, Coro. Amém. Deus abençoe, viu, meu filho? Um abraço. Vamos lá. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Que diz assim: Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor. Os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Graças a Deus, já estamos com mais pessoas aqui ao vivo com a gente. Está aqui Congregação Hebron, Mão Caio Carvalho, isso aí, nosso amigo. Certo, gente. Vamos tocar aqui para frente, vamos continuar a live. Nós estamos aqui no segundo episódio, segunda live sobre o livro dos Salmos. E hoje... Aí a Camille, tá aí, Camille. Falei, que isso? Que isso, falei. Seu nome. Nosso amigo estudou comigo, a Camille. Esse salmo escrito por Davi, na live passada, quem estava com a gente já ficou sabendo o que aconteceu com os salmos, como os salmos são usados, como o povo judeu vê o livro dos salmos,
como eles usam o livro dos Salmos, o que são o livro dos Salmos, né? Nós aprendemos que são hinos, são orações feitas por Davi e alguns salmos também não foram escritos por Davi. Alguns salmos foram escritos por Moisés, Salomão, enfim. Isso vai ficar para os próximos episódios. Se você ficar conosco, vai acompanhar direitinho. No Salmo de número 2, nós acabamos de ver aqui, que Davi ele está entoando uma espécie de canção, ele está louvando e ele está dizendo, veja só como ele fala acerca das nações e dos povos que se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós vemos muito bem aqui no versículo que Davi ele deixa bem claro o que está acontecendo. Mas o porquê que Davi ele está falando isso? Quando nós percebemos que Davi ele se tornou rei, a nação de Israel ela foi uma das nações que mais demoraram a ter um rei. Todas as nações tinham um rei, mas Israel não tinha rei. Israel tinha sacerdote, Israel tinha juiz. Assim como nós vemos que Samuel foi profeta, juiz e sacerdote, Sansão foi juiz, enfim, muitos outros personagens bíblicos foram juízes. Chegou o momento em que o povo judeu ele começou a clamar e pedir: nós queremos um rei, assim como todas as nações têm o seu rei. Assim como todos os povos têm um rei, nós também queremos um rei. Foi nesse episódio que nós aprendemos que Samuel ele entra em oração a Deus e diz: Senhor, o povo me rejeitou, o povo me deixou, o povo não quer mais a nossa... parafraseando, ele falou mais ou menos isso. Ele se referia ao povo como que se o povo estivesse rejeitando as instruções de Samuel, rejeitando a liderança de Samuel, só que Deus falou para Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim. E então Samuel unge o primeiro rei de Israel. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Então Saul ele teve o seu reinado, teve as suas pelejas, ganhou as suas pelejas, só que teve um momento em que Saul ele começou a falhar no seu trono, começou a cometer erros, e então Deus ele tira Saul e coloca Davi no lugar de Saul. E quando ele coloca Davi no lugar de Saul, nós vemos que as nações elas tinham como que uma ira sobre Israel, porque Davi ele vencia batalhas, Davi ele vencia pelejas. Israel sempre que entrava em batalhas, sempre que entrou em pelejas, ela nas suas maiorias sempre vencia. Desde quando o povo saiu da terra do Egito, quando Moisés estava guiando o povo, Israel vencia pelejas. O povo hebreu, na época ainda era povo hebreu, ainda não era Israel. O povo hebreu ele vencia pelejas e vencia batalhas. E no momento em que começaram a vencer batalhas, começaram a vencer pelejas, os inimigos começaram a se irar contra o povo de Israel. Os inimigos começaram a se irar contra o povo de Deus. E enquanto o povo está se rebelando enquanto as nações estão se rebelando contra o povo de Israel, Davi assume o trono. Davi, quando assumiu o seu trono, ele foi o rei que mais venceu pelejas pelo reino de Israel, pelo povo de Deus. Foi o homem que mais entrou em combates e saiu vitorioso. Por isso que o Davi estava crescendo o seu reino, crescendo o seu poderio, estava crescendo o seu trono, que ele entrava na peleja e ele ganhava. E isso atraía o olhar de raiva, o olhar de rancor, o olhar de ira das nações. E ele vai orar e ele vai entoar esta canção, digamos assim. Ele vai falar, ele vai salmodiar, ele vai dizer que as nações elas estavam se amotinando, elas estavam se juntando, meio que as nações estavam se reunindo em ira contra o povo de Deus. Só que aí
o que eu acho interessante é que quando ele está falando isso, ele vai dizer mais na frente que os reis da terra se levantaram, versículo 2, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Muito interessante este versículo. Muito interessante esse versículo. E vai falar aqui uma coisa muito interessante. Quando ele está falando acerca das nações, que as nações estavam reunindo e os povos, ele está classificando todos os povos que eram inimigos de Israel e que estavam tentando acabar com seu reinado. Estavam tentando acabar com o trono no povo de Israel. E então ele vai colocar a figura do Senhor no versículo de número 2. Chegando no versículo número 2, eu percebo que o Senhor entrou na frente do rei Davi. Ele tomou a frente do rei Davi. Por isso que ele vai dizer no versículo 2, os reis até se levantam e os príncipes juntos maquinam contra o Senhor e contra o seu servo. Aí ele vai falar e vai colocar a condição do rei, não a condição do reinado, porque o reinado está na mão do Senhor. Lembra que eu falei antes que o Senhor levou a Samuel para escolher um rei? Depois que ele escolheu Saul, que Saul saiu do trono e agora Davi assumiu o trono, foi o Senhor quem tinha escolhido. Então o reino de Israel, quem iniciou foi Deus. Foi Deus. O povo clamou por um reinado. Então Deus entregou o reinado. Deus ele iniciou o reinado. E quando ele iniciou o reinado, quando ele começou o reinado do povo de Israel, ele colocou o rei Saul. Saul perdeu seu trono, saiu do trono, colocou Davi e agora, enquanto as nações estavam se levantando contra Israel, Deus ele tomou a frente, Deus ele entrou em ação e enquanto ele entrou em ação, Davi ele ficou como homem. Davi ele continuou como homem. Por isso que ele fala, contra o Senhor e contra o seu servo. Davi ele deixa bem claro que o reino é do Senhor. Quem está no trono é apenas um servo, mas quem manda é o Senhor. Quem está no trono é servo de quem manda. Ele pode ser até o rei, ele pode ser até o representante da nação, mas quem iniciou e quem continua mandando é o Senhor. Ele deixa uma lição bem clara para as nações, ele deixa uma lição bem clara para os leitores. Quem iniciou o reinado é quem continua mandando. Quem está no reinado, ele tem que entender que ele está ali de passagem, que ele está ali para cumprir um propósito, para cumprir o que foi colocado sobre os seus ombros. Davi recebeu a coroação de rei, Davi recebeu a condecoração de rei, e agora ele tem que agir como rei, ele tem que fazer as obrigações de um rei, mas sabendo que contra as nações, contra o reinado, quando alguém se levanta contra o reinado, ele deixa bem claro que não está se levantando somente contra ele, mas está se levantando contra alguém que é maior do que ele, com alguém que tem o poder acima dele. E eu queria já deixar uma palavra para você, se você está aí para receber essa palavra, eu quero falar isso para você, que quando alguém se levanta contra a sua chamada, contra o seu ministério, contra o seu trabalho na casa do Senhor, ele não está se levantando contra você. Você é apenas um servo para cumprir o chamado, para cumprir a função que lhe foi colocada. Você é apenas alguém que Deus chamou para realizar a obra. Nós somos apenas alguém, servo de Deus, que fomos ocasionados para cumprir o ordenamento de Deus. Mas quando alguém vem contra o reino, está vindo contra Deus, ele não está vindo contra você. Deus está em primeiro plano, Deus está na frente, Deus está caminhando na nossa frente, Deus está protegendo
nós estamos como servos, nós estamos apenas cumprindo a função, o papel de proteção é de Deus, e se Ele começou, se Ele fez, se Ele iniciou o reinado, Ele iniciou o reinado no reino de Israel, Ele iniciou a palavra, Ele iniciou o projeto, Ele iniciou o sonho, Ele iniciou a carreira, e Ele nos colocou para cumprirmos essa carreira, para cumprirmos esse chamado, esse propósito, e Ele se encarregou. Vamos andar mais para você entender. Olha aqui, versículo de número 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Olha aqui, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aqui no versículo 7, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me o que queres, versículo 8, e eu te darei as nações por herança. Ele deixa bem claro aqui que quando ele está entrando em ação, ele está dizendo agora, você assume a posição de servo e deixa que o Senhor trabalhe em teu favor. Deixa que o Senhor trabalhe as lutas que você não pode pelejar. Deixa que o Senhor faça aquilo que você não pode fazer. Você é encarregado para fazer aquilo que eu te entreguei. Você é encarregado para fazer a missão que eu te entreguei. Mas quando você não pode entrar em ação, aí é que eu entro. E o Senhor, Ele entra em ação quando alguém mexe com o seu reino. E Ele deixa bem claro, você é o meu filho, nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus. E enquanto nós nos encontramos na posição de filhos de Deus, as nações têm que saber que nós temos um Pai. Os povos que se levantam contra a nação, contra o reino de Deus, têm que saber que nós temos um Pai. E um Pai que é maior do que tudo e que todos. Um Pai que manda no céu e que manda na terra. Nós temos um Pai que, se nós pedirmos, Ele pode nos dar as nações por herança. Quando Davi ele recita este salmo, quando Davi ele recita esse versículo, ele está dizendo que quem assegura o trono não é ele, é o Senhor. Veja bem como tudo está se encaixando, como tudo está se unindo. As peças estão todas fazendo sentido. No versículo de número 1, a partir do versículo 1, nós vamos perceber que as nações elas se levantam contra o Senhor, contra o reino. Elas começam a maquinar como podem destruir. Aí Davi ele vai recitar o salmo e vai dizer que o Senhor entrou em ação, no versículo 2, que as nações elas estavam tramando contra o Senhor e contra o seu servo. Ele deixa bem claro que o dono do reino é o Senhor e ele é apenas um servo que obedece, que cumpre ordens. E agora o Senhor ele vai deixar a sua voz, o Senhor ele vai falar, ele vai dizer... no versículo 6, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte. O monte é santo do Senhor. O reino, o trono está fixado. O trono do Senhor ele não tem fim. O reinado de Deus ele não tem fim. Por isso que ele vai dizer no versículo 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Preste atenção como o trono na terra ele é algo que não é tudo. O trono de Davi na terra é algo que não é tudo, porque alguém que está nos céus, assentado em um alto sublime trono, é Ele quem está segurando, é Ele quem está firmando, é Ele quem firmou, é Ele quem ungiu o rei sobre o santo monte. Se Ele nos colocou, Ele nos ungiu. E se Ele nos ungiu, Ele firmou. E alguém não pode, as nações não poderão destruir aquilo que o próprio Senhor firmou. Lembra do que Ele falou para Pedro? Ele disse, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus Cristo está falando isso, Ele está dizendo que o reinado dele está fixado, está segurado, não tem fim, é infindo, é infinito. O reino de Deus ele é infinito. O reino de Deus é maior do que os reinos das nações. O reino de Jesus Cristo é maior do que o reino dos povos.
O reino de Cristo é muito maior do que o reino do dinheiro, o reino da riqueza, o reino deste mundo. O reino de Jesus Cristo, ele tem mais força e mais poder do que o reino das trevas. Está fixado. Ele olha para as nações que estão se levantando contra o seu reino e ele está dizendo: o meu reino é fixo e quem se levanta contra este reino não permanece de pé. Aí ele vai dizer aqui no versículo de número 9: tu esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. Ele está falando agora acerca do trono terrestre, o trono de Davi. Ele está dizendo agora, ele está virando, Davi está salmodiando, está falando, e agora ele vai se referir a ele como que é o encarregado. Agora é a hora de Davi entrar em ação. É hora de Davi pelejar, é hora de Davi entrar em cena, é hora de Davi fazer o propósito, cumprir o propósito que ele foi chamado, que ele foi ungido para fazer. E que propósito é esse? O propósito agora é ele expandir o reino, é ele mostrar. Deus agora vai usar Davi para que ele possa, que ele tenha agora a autorização, que ele tenha agora o poder que Deus está derramando sobre ele. Deus agora está dizendo: eu posso destruir todas as nações através do servo, através de quem eu ungi. Eu posso muito bem destruir todas as nações, e nós vamos ver na história mais na frente que quando Davi deixou o trono e Salomão assumiu o trono de Davi, não tinha mais inimigos com que ele pelejasse, porque Davi havia destruído todos os inimigos de Israel. Todos os inimigos que Israel tinha, todos os inimigos que se levantaram, todas as nações, todos os povos que se levantaram contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, Davi o destruiu a todos. E quando Salomão, seu filho, assumiu o trono, não tinha mais com quem pelejar. Davi, ele cumpriu o seu papel que Deus tinha estabelecido para ele. As nações se levantaram com furor contra o povo de Deus, mas não sabiam que estavam lidando com um reino que era muito maior, que era muito mais poderoso. Um reino que iniciou não por homens, mas iniciou com Deus. E quando ele iniciou, ele colocou Davi como ungido, e se levantaram contra o Senhor e contra o seu servo. E Deus ungiu, e ele está dizendo às nações: eu posso muito bem destruir a todos como se fossem vasos de barro. Entendeu? Agora, pois, versículo 10, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Agora ele está falando acerca das nações, para que eles possam pedir, para que eles possam se voltar atrás do seu erro, voltar atrás da sua ira, porque estavam perdendo. Deus está meio que dando uma segunda chance, meio que está dando um tempo para eles pensarem, refletirem. Olha para eles, vocês sabem muito bem com o que vocês estão mexendo? Vocês sabem com o que vocês estão se irando contra quem? É contra um reino mais poderoso, contra um reino mais forte. E Deus, meus queridos, Ele, quando alguém tenta tomar, quando alguém tenta destruir, Ele não divide um trono que é dele com ninguém. Deus, ele não divide um trono. Pode até ser rei, pode até ser poderoso, mas o seu trono ele não divide com ninguém. Ele deixa bem claro: ó reis, autoridades, vocês mandam, vocês têm poder, mas contra mim, meu filho, vocês não têm nenhum poder. E ainda dá tempo de voltar atrás. Contra o reino de Deus, Deus não divide a sua glória. Nós vemos que nações elas perecem, nações elas são destruídas, governos quebram, governos caem, o povo entra em caos, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus ele não divide a sua majestade.
porque é Ele quem é o fundador, é Ele quem é o criador, é Ele quem é o soberano. E pode até ser que tenha um rei na terra, mas este rei, ele deve ser servo do Rei Altíssimo que é o nosso Deus. Este alguém, ele deve estar debaixo da lei protetora de Jesus Cristo. E olha, preste atenção aqui pra gente terminar. Já estamos terminando já. Versículo 11. Olha aqui, versículo 10, tem uma coisa interessante aqui. Ó. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Ele está dizendo, olha, abram os olhos, meus filhos. Olhem para a mensagem. Olhem aqui para a instrução. Deixem-se serem prudentes. Prestem, porque enquanto você está na fase de ira, você não consegue abrir os seus olhos para algumas coisas. E às vezes você não percebe para qual inimigo, para quem você está se referindo. Então Deus está dizendo aqui, deixai-vos instruir, juízes da terra. Enquanto alguém está julgando sobre a terra, Deus está julgando sobre o céu, está dizendo, deixai-vos instruir, prestem atenção, olhem para os conselhos, olhem para a palavra, olhem para a voz, olhem para aquele que é o Senhor dos senhores. E agora, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Sirvam ao Senhor, mesmo sendo reis na terra, sirvam ao Senhor que criou o reino, que criou todas as coisas. E ele encerra dizendo, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Ele está se referindo a todos os povos, todas as nações, todos os habitantes do globo terrestre, todos os habitantes da terra, todos que ouviram a sua voz. Ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que nele confiam, todos aqueles que nele confiam, todos aqueles que depositam a sua confiança no Senhor são bem-aventurados, todos aqueles que depositam a sua fé, todos aqueles que têm Deus como seu juiz, o seu advogado, o seu pastor, o seu rei, o seu Senhor, são bem-aventurados. E isso nós falamos na live passada, você que estava presente e aprendeu, nós aprendemos um pouco sobre a bem-aventurança do capítulo 1, do varão bem-aventurado. E agora ele vai dizer, bem-aventurado todas as nações que estão confiando em Deus, todas as nações que estão asseguradas em Deus, elas são bem-aventuradas, elas prosperam. Vejam que Davi assegurou o seu trono em Deus, Deus assegurou o seu trono e ele se firmou em Deus e o seu reino foi imbatível. Quando Davi ele percebeu que o Senhor, nos primeiros versículos, quando ele percebe que o Senhor ele é o soberano, está acima dele, mesmo que Davi tenha a sua coroa, mesmo que Davi ele mande sobre pessoas, ele tenha poder sobre pessoas, ele tenha poder sobre o dinheiro, sobre a riqueza, ele diz, eu sou servo e tenho um Senhor que é maior do que eu. Enquanto ele estava reconhecendo isso, salmodiando, Deus estava dizendo, agora todos são bem-aventurados que confiaram em mim, os que confiarem em mim, todos. Davi ele teve o seu reinado bem-aventurado, quer ter uma vida bem-aventurada, quer ter um caminho bem-aventurado, quer ter um ministério sólido em Deus. Reconheça que você é servo, que Ele é o Senhor e você está apenas cumprindo um chamado, cumprindo um papel, uma função, cumprindo algo que Ele te entregou e você será bem-aventurado. Você terá sua firmeza em Cristo. Bem, meus queridos, nós estamos chegando ao final de mais uma live. Quero agradecer mais uma vez você que está participando conosco até o fim, que começou e terminou. A gente vai ficando por aqui. Algumas pessoas aqui com a gente. Vou falar rapidamente o nome de alguns para a gente poder encerrar. Está aqui o nosso amigo Wingleton Souza, um abraço, meu querido, ali da cidade de Teresina, grande professor da escola dominical. O Ravel Soares,
É o irmão James? É, rapaz, irmão James, é. Irmão Ítalo, irmão Ney, irmão Joel, Maria Divina, Nilson Lima, Patrícia Suelen, Mandávila, Aniele, Sara Beatriz, Damiane, a Camille de novo, Macapá, Camille, já falei. Certo, muito obrigado, gente, vocês que estiveram conosco por mais esse episódio dessa live. Semana passada nós tivemos o primeiro episódio, essa semana o segundo, sobre o Salmo de número 2. A semana que vem, na próxima segunda-feira, nós vamos ter como tema o Salmo de número 3, viu? Salmo de número 3. Nós vamos continuar alguns salmos. Próxima semana nós estaremos no Salmo de número 3. Espero que você que esteve conosco aqui nesta live de hoje, na próxima semana, marque no seu calendário, marque na sua agenda, para que você possa estar conosco e não perca mais este episódio, mais esta live na próxima semana. Conto com todos vocês que estão aqui nos assistindo e não se esqueça de ir no nosso canal, se inscrever e ative as notificações. Deixe o seu like, viu, a cada vídeo. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Tá certo? A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos encerrar por aqui, viu, gente? Grande beijo. Próxima semana eu espero todos vocês aqui neste mesmo... Estaremos no mesmo horário. Espero todos vocês. E venha, participe dessa grande live poderosa, que Jesus Cristo ele tem muito para falar para você. Nós temos muitas coisas interessantes sobre o livro dos Salmos. Temos muitas coisas que podem edificar a nossa vida, que edificam a nossa vida. Muitas coisas interessantes que às vezes nós não percebemos de início, mas juntos nós vamos aprendendo, juntos nós vamos percebendo algumas coisas. E para a honra e glória do Senhor Jesus, no nome de Jesus vai ser glorificado. Viu, gente? Fique todo mundo na paz de Cristo. Um grande abraço, viu? Espero vocês na próxima semana. Tchau.